Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Vocês também podem fazer um tapete, aí fica a critério de vocês. Eu gostei bastante do resultado, espero que gostem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva. Ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 420 gramas. Na largura ficou com 43 centímetros. E no comprimento desta ponta a esta ficou com 90 centímetros. E no total, eu fiz um bico nele, já eu mostro para vocês o bico. No total ficou com 1,27 m. Então, eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem como que eu fiz o bico. Então, este é o nosso gráfico de hoje. Ele é muito fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E para o acabamento deste caminho de mesa, eu fiz um bico. Então, nesta ponta e na outra, eu fiz um bico. Por isso que eu medi desta ponta àquela e deu 90 centímetros. E com os bicos deste lado e do outro, da mesma forma que eu fiz deste lado, eu fiz do outro lado. Ficou com 1,27 m. Mas o comprimento depende do comprimento que para vocês forem o necessário, forem o ideal. E aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu coloquei 2 pontos baixos. Então, eu vou subir aqui mais um pouquinho para vocês verem direitinho o bico do nosso caminho de mesa. Então, eu resolvi fazer este bico. Gostei bastante do resultado. Espero que vocês também gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 75 correntes. Feita as 75 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos subir com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, trazer, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante novamente, tirar mais 2. Então, este é o nosso ponto alto. Fizemos aqui no total de 4 pontos altos, porque fizemos 3 pontos altos e a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira, ponto alto. Vamos fazer assim, estes quadrados, até quase o final da nossa carreira. Por que até quase o final? Porque lá no final, nós vamos fazer os 4 pontos altos. Nós teremos 4 pontos altos em uma ponta e na outra. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira de ponto rede. Fiz aqui os 4 pontos altos, nós subimos com 4 correntes, é o nosso primeiro ponto alto. Fiz mais 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Estes pontos altos nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui neste meio, nós ficamos com 23 quadrados. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Agora, essa mesma carreira de ponto rede, nós vamos repetir mais uma vez. Então, nós teremos aqui no início 2 carreiras de ponto rede. O mesmo que eu fiz nesta carreira, eu vou repetir na próxima. Então, eu vou adiantar a próxima carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, eu vou subir aqui com 2 correntes. 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui os outros 3 pontos altos. Então, vamos ficar aqui com os 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, agora eu vou copiar a carreira de quadrados. Mesmo que eu fiz os mesmos quadrados que eu fiz nessa carreira, eu vou repetir na segunda carreira. Então, eu fiz aqui a segunda carreira, apenas repeti o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei esta carreira, porque apenas copiei. Copiei os pontos altos, e nesta carreira eu copiei 11 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Vou fechar o quadrado do meio. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, fechamos aqui o quadrado do meio. Vou copiar os quadrados restantes e os 4 pontos altos. Copiei os 4 pontos altos, copiei aqui 11 quadrados. Feito isso, fechei o quadrado do meio, automaticamente do outro lado sobrou 11 quadrados, eu copiei os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, 11 quadrados para um lado, 11 quadrados do outro e fechei o quadrado do meio. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei essa carreira, copiei os 4 pontos altos e na carreira anterior eram 11 quadrados. Nesta carreira, eu copiei 10 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Copiar o primeiro ponto alto. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, neste meio ficou desta forma. Encerrei aqui esta carreira. Copiei os pontos altos, na carreira anterior eram 11 quadrados, aqui eu copiei 10, fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos, fechei um quadrado após os pontos altos, copiei os quadrados restantes e os 4 pontos altos. É uma pena, eu estou gravando com a luz do dia, é uma pena que até este momento não está dando para ver este rosa, esse tom de rosa, é um rosa neon, muito lindo. Mas lá na foto da capa, vocês viram direitinho. Aqui, por enquanto, não está dando para ver o tom bem bonitinho. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, adiantei essa carreira, copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vou fechar o quadrado do meio. Então, são 2 correntes, vou colocar os 2 pontos altos, copiar aqui o ponto alto. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, aqui eu intercalei, onde eram pontos altos, eu abri quadrado e em uma ponta e na outra eu fechei com pontos altos. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Encerrei mais esta carreira. Copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos, fechei o quadrado do meio, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes. Então, nessa carreira, eu apenas intercalei. Então, eu fechei este, abri este, que na carreira anterior eram pontos altos, fechei este, que na carreira anterior era quadrado, e fechei o último quadrado, e fechei o quadrado após os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei a carreira.
Copiei aqui os quadrados da carreira anterior, vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, a cada carreira, nós vamos fechando um quadrado antes dos pontos altos. Vou abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Então, duas correntes. E copiar o último ponto alto. Vou fechar este quadrado. São duas correntes, vou colocar dois pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, aqui neste meio. Somente copiar e fechar o quadrado após estes pontos altos. Então, são duas correntes, eu vou colocar dois pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos e vou fechar o quadrado após os pontos altos. São duas correntes, vou colocar dois pontos altos. Então, ficou desta forma. Fechei um quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos. Aqui neste meio, fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Encerrei essa carreira. Copiei os quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Abri um quadrado em cima dos pontos altos. Aqui neste meio, fechei os 3 quadrados. Vamos colocar assim, fechei este quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o próximo quadrado. Abri um quadrado em cima destes pontos altos e fechei o último, e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes. Então, aqui neste meio, observe que nós estamos abrindo um triângulo. A minha próxima carreira, eu vou fechar este quadrado, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Aí, vou fechar este quadrado, copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar este quadrado, abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos e fechar este quadrado. Então, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu fiz esta carreira. Copiei os quadrados, fechei um quadrado antes dos pontos altos. Abri um quadrado em cima dos pontos altos, aí fechei este quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei este quadrado. Abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Então, aqui nós abrimos o nosso triângulo. Eu fiz aqui 3 carreiras, 1, 2, 3. Agora, eu vou fechar este triângulo, porém, eu vou fechar este e vou abrir um aqui e um aqui. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei essa carreira, copiei os quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Vou abrir um quadrado em cima dos pontos altos, duas correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vou fechar este quadrado, então, são 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. Aí, nós chegamos em cima dos pontos altos da carreira anterior, do triângulo. Como nós vamos fechá-lo, agora nós vamos abrir quadrado em uma ponta e abrir quadrado na outra. Então, eu vou fazer 2 correntes e pular 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar, até que lá na outra ponta sobre os 3 pontos altos, onde nós vamos abrir o quadrado também, porque nesta carreira nós começamos a fechar o triângulo que nós estávamos fazendo. Então, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar, até esta ponta, até sobrar aqui os 3 pontos altos. Então, ficamos com 3 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto, fechar este quadrado, 2 pontos altos, copiar o ponto alto, abrir um quadrado em cima destes pontos altos, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então,
Então, finalizamos aqui mais uma carreira. Copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri o quadrado em cima dos pontos altos, fechei o quadrado após estes pontos altos. Aí, chegamos em cima do triângulo. Nós vamos fechar o triângulo. Então, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos e abrir um quadrado no final dos pontos altos. Copiar os pontos altos do meio. Aí, vou fechar o próximo quadrado com pontos altos, abrir o próximo e fechar o último quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então, agora, nós estamos fechando este triângulo e vamos abrir este e este. Da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Aqui, nós vamos encerrar com os 4 pontos altos que iniciamos. Então, eu vou adiantar essas carreiras e trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que vocês vão sim conseguir entender, porque senão vamos ficar repetindo muito. Vai ser muita repetição. Então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, eu já adiantei aqui algumas carreiras e trouxe para mostrar para vocês. Então, o triângulo do meio nós fechamos e abrimos 2 triângulos, um numa ponta e outro na outra. Então, essa carreira que nós fizemos aqui é essa nossa carreira do meio. Então, nós fechamos este e abrimos estes 2. Agora, o mesmo que nós fizemos neste triângulo, então, mais 2 carreiras, que agora nós vamos fechar estes 2 triângulos e reabrir o triângulo do meio. E esse triângulo de fora, o grande, agora nós vamos fechar. Então, nós fizemos aqui um triângulo e agora 2 do lado. Agora que nós vamos fechar estes 2, nós vamos abrir um no meio. Vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Como eu estou fechando este triângulo de fora até aqui, eu abri. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Agora, eu vou fechar este triângulo de fora. Então, eu vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos e fechar o quadrado de dentro. Então, eu copiei os quadrados, aí abri um quadrado em cima destes pontos altos, fechei o próximo quadrado. Aqui neste meio, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, esta é a nossa carreira central. Agora, eu tô fazendo esta, eu fiz esta. Automaticamente, abri o triângulo, vou começar a abrir o triângulo do meio novamente. Então, eu vou fechar estes 2 triângulos e abrir um no meio. E vou fechar o nosso triângulo total. Agora, eu vou para a próxima carreira. A minha próxima carreira aqui será esta carreira de 4 pontos altos. E eu vou abrir este triângulo. Então, eu vou fechar este quadrado, copiar estes pontos altos e fechar este. Esta carreira será esta carreira aqui que nós fizemos. Vou adiantar mais umas carreiras e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui eu já adiantei algumas carreiras. O mesmo que eu fiz neste triângulo, eu fiz nestes 2 e vou copiar ele novamente aqui para fechar o nosso triângulo maior. Então, aqui eu tenho 3 carreiras de aumento. Aqui eu tenho 3 carreiras. Depois, eu fiz as outras 2 carreiras para fechar o triângulo. Encerrei aqui com um quadrado. Então, o mesmo que eu fiz aqui, agora eu vou fazer aqui, fechar este triângulo e fechar o triângulo maior. Então, esta carreira é esta nossa terceira carreira. Agora, eu vou fazer esta e encerrar com as 4 carreiras e o quadrado lá na outra ponta, igual está aqui. Então, para não ficar uma aula muito maçante, por isso que eu estou adiantando, mas eu tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, aqui eu encerrei o gráfico da nossa aula de hoje. Então, observe que o mesmo que eu fiz aqui, eu fiz neste triângulo, neste, e encerrei. Aqui eu abri o triângulo, então, para abrir, eu fui fechando os quadrados antes dos pontos altos, abrindo o quadrado em cima dos pontos altos. Para fechar o triângulo, eu fui fechando o quadrado após os pontos altos, e deste lado, antes dos pontos altos. Fechei o nosso triângulo, encerrei aqui com 4 pontos altos, a mesma quantidade que encerrei aqui. Fiz este desenho. Então, na verdade, é um triângulo com os triângulos do meio. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês tirarem um print para quando forem fazer, sanarem todas as dúvidas. Pronto? Tiraram um print, mas é muito fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer.
Agora, este gráfico, nós vamos repetir até o final do nosso caminho de mesa, até o comprimento desejado. Agora, eu vou repetir estas duas carreiras de ponto rede que eu fiz. Encerrando as duas carreiras, aí eu já inicio o nosso triângulo. E vou abrir e fechar, e assim vou fazer até o final, até o comprimento desejado. Eu vou adiantar esses triângulos, a quantidade de triângulos, e trago para mostrar para vocês. Aí, nós vamos fazer o final do nosso caminho de mesa. Vamos dar a finalização ao nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa. Eu fiz 4 triângulos. Então, 1, 2, 3, 4 triângulos, mas lógico que vocês vão fazer no comprimento desejado, aí é só repetindo. E já fiz as minhas duas últimas carreiras de ponto rede, nós iniciamos com 2 carreiras de ponto rede e vamos encerrar com 2 carreiras de ponto rede. Então, eu somente fui copiando os triângulos, entre eles coloquei 2 carreiras de ponto rede, mas isso aqui é opcional, vocês podem colocar mais carreiras, aí fica a critério de vocês. Eu preferi colocar apenas 2 carreiras. Agora, vamos finalizar o nosso caminho de mesa. Para este caminho de mesa, eu vou fazer um bico em uma ponta e na outra. Então, para este caminho de mesa, eu vou fazer aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos, em cada espaço 2 pontos baixos, porém, aqui nos bicos, neste e no outro, eu vou fazer umas pontas. Vamos finalizar diferente. Eu fiz aqui o meu último ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. Vou voltar aqui nos pontos altos com pontos baixíssimos. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo para cada ponto alto da carreira anterior. Chegamos no último ponto alto, no 4º ponto alto. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou preencher um quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Agora, eu vou continuar copiando os quadrados. Então, vou copiar os quadrados da carreira anterior. Somente copiar. Vou fazer isso até a outra ponta. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto para mostrar para vocês o que vamos fazer lá. Então, eu cheguei aqui na outra ponta. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Aqui em cima destes pontos altos, nós não vamos fazer nada. Vou novamente fazer uma corrente, virar o meu trabalho e voltar em cima destes pontos altos com pontos baixíssimos, até o 4º ponto alto ali. Então, vou voltar aqui com pontos baixíssimos. Feito isso, chegamos aqui no 4º ponto alto. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou preencher este quadrado. Então, são 2 pontos, então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Novamente, vou preencher os quadrados até chegar aqui neste último quadrado. Chegando aqui, eu vou preencher este quadrado, não vou fazer nada em cima desses pontos altos e vou voltar daqui mesmo. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui no último quadrado, vou fechar este quadrado. São 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Não vou fazer nada em cima destes pontos altos. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho, voltar aqui com pontos baixíssimos, até ali a 4º ponto alto. Cheguei aqui no 4º ponto alto. Novamente, vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou preencher este quadrado com pontos altos. Então, 2 pontos altos e copiar aqui o ponto alto da carreira anterior. Vamos ver como é que está ficando. Então, para o bico do nosso caminho de mesa, nós vamos fazer desta forma. A cada carreira, nós vamos eliminando os pontos altos das pontas, vamos colocar assim. Então, deste lado e deste. A cada carreira, nós vamos eliminando e preenchendo os quadrados de dentro. Então, nesta carreira aqui, eu voltei com pontos baixíssimos, então, eu eliminei esses 4 pontos altos. Preenchi este quadrado.
Aí, vou copiar os quadrados da carreira anterior, vou preencher este último quadrado. Aqui em cima destes pontos altos, não vou fazer nada. Vou voltar em cima dos pontos altos e assim eu vou fazendo carreira a carreira, até ficar lá 4 pontos altos no final, que é o bico do nosso caminho de mesa. Então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei o bico aqui deste lado. A cada carreira, fui eliminando os pontos altos das pontas, até que ficou apenas os 4 últimos pontos altos. Cortei aqui o meu barbante e vou esconder aqui por entre os pontos. Então, assim ficou um bico. Agora, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado. Então, deste lado, eu vou começar neste ponto alto, no último ponto alto. Vou colocar o meu barbante aqui no último ponto alto. Vou fazer aqui um nó. Aí, vocês vão amarrar conforme vocês acharem melhor. E for melhor para vocês. Feito isto, agora eu vou subir aqui, vou entrar aqui no ponto, vou subir aqui com as 3 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3. Vou já iniciar fechando o quadrado de dentro. Então, aqui neste ponto, nesses pontos aqui, eu não vou fazer nada, nesses pontos altos. Vou começar a fechar o quadrado de dentro. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Observem que eu já estou escondendo aqui o pedaço do barbante, o final da linha, o que a gente amarrou e sobrou o pedacinho de barbante aqui. Então, eu já escondi por entre os pontos. Agora, deste lado, eu vou continuar da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou fazer aqui as 2 correntes e copiar o próximo quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Então, nós vamos repetir a ponta novamente deste lado. Mesmo que eu fiz do outro lado, eu vou fazer deste lado. Vou encerrar esta ponta e já trago para mostrar para vocês. Quando trouxer, já vou trazer com a minha última carreira aqui nas laterais, que será 2 pontos baixos em cada espaço, mas eu mostro para vocês. Então, como prometido, eu já encerrei aqui os bicos, né, em uma ponta e na outra. Já comecei aqui a esconder o meu barbante. E nas laterais, eu fiz essa carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. É muito fácil. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!